Detalhezinho, vale a pena corrigir e cuidar, o ponto que eu sempre falo, essa questão de sinergias aí que foram capturadas, como é que tá o performance de cada um deles. Tem outras alternativas, tem o Valorem, por exemplo, você conseguiria pegar esse tipo de informação. Ele chama de Narrative Valuation, né? Que é você fazer o quê? Você tem que ter uma narrativa, uma história do que você está entendendo. Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês um exemplo porrada de sample para research, seja no buy side, seja sell side. Um case que um aluno mandou aqui de pague menos. Então é importante passar aqui alguns pontos para vocês que estão construindo um case. Nesse sentido, ele fez o case em inglês, tá? Então quero dar um exemplo legal aí de você fazer um sample dessa forma, de repente aplicando uma posição onde faz sentido você demonstrar um bom business English. Relembrando, minha regra de bolso para você fazer um trabalho em inglês e em português é que se a chamada da vaga tá em inglês, vale a pena você colocar tudo em inglês. Antes de começar aqui, o vídeo é bacana se você curte os conteúdos que a gente traga no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, vai seguir entregando conteúdo porrada para vocês. O case aqui foi pague menos, então ele começa aqui com um snapshot bacana, trazendo os pontos que eu costumo falar aqui, que é importante, do tipo pontos de destaque. Na verdade, ele focou mais nas coisas positivas que pode acontecer. Normalmente eu costumo recomendar aqui coisas positivas da tese e coisas negativas, pontos de risco, tá? Depois ele aborda mais isso, mas enfim, não tem certo ou errado, que é uma questão de preferência. Eu costumo falar das coisas boas e oportunidades da tese no início, juntamente com o risco. O cara bate o olho e já vê, pô, beleza, o upside para capturar aqui é isso e o possível downside é esse. Mas enfim, ele traz pontos relevantes aqui, que enfim, a empresa performou bem, o setor de saúde normalmente ele é bem resiliente, tem uma demanda contratada porrada. Falando aqui de pague menos, ele fala da estratégia de crescimento que a empresa tem, um risco aqui de quebrar justamente por estar bem alavancado, ter feito uma aquisição ali recente. Ele busca resumir um pouco toda a tese aqui, que é o que você deve fazer nesse primeiro slide. E aqui ele traz alguns dados e percebe o layout também, um negócio bonito, né? Pô, Key Data, que é os principais dados, Market Cap, Price Book. Aí o que é LTM? É Last 12 Months. Até acho que aqui ele teve um erro de digitação, tá? Ele botou LMT em vez de LTM. Acho que ele errou aqui, mas enfim. Detalhezinho, vale a pena corrigir e cuidar. O ponto que eu sempre falo, essa questão de gramática e tudo mais, acaba tirando bastante credibilidade do trabalho. Se atentar bastante com relação a isso, ou dá para alguém revisar, ou você quando terminar o trabalho vai dormir no dia seguinte, analisa com a mente fresca a versão final antes de colocar lá no seu currículo. Aqui ele fala de análise de cenário, que acho que é um negócio que é importante. Quanto está precificado hoje a empresa, aí tem o cenário base dele, dá esse valuation, o cenário otimista dá esse e o cenário pessimista dá zero, que é basicamente a empresa quebrar. Ele começa falando um pouco aqui do setor. Então assim, num slide só, o cara matou o setor aqui, que é basicamente o que? Crescimento na demanda por medicação, população envelhecendo, consolidação de mercado. É basicamente isso que ele traz aqui nesse slide. Então um negócio bonito, o layout bonito, né? Informações relevantes do setor, mostrando os drivers de crescimento do setor. É basicamente isso aqui que é importante você demonstrar numa análise setorial. Aí ele fala um pouco aqui como é que está a performance do setor versus o PIB, para mostrar que inclusive sempre está crescendo mais. Só aqui, na verdade, que 2021 isso não aconteceu, que o PIB foi maior do que o setor farmacêutico. Mostra justamente a questão de resiliência desse setor que está sempre crescendo e tudo mais. E por ter esse perfil, o mercado já coloca muita expectativa nas empresas desse setor. Aí depois de falar do setor, ele fala aqui do modelo de negócio. Então fala um pouco de pague menos com foco classe média do Brasil, presença forte no norte, nordeste, enfim, conta toda a historinha aqui dos caras. Conta um pouco da história de crescimento em termos de receita, da exposição de e-commerce da empresa. Não vou ler cada ponto aqui, senão é bastante coisa. A ideia aqui não é explicar a tese para vocês, é fazer uma análise, qual foi o racional dele construir a análise dele, para você replicar isso de repente num sample que você está fazendo. Ele abordou aqui os principais pontos da empresa. Uma coisa que poderia falar, eu acho que ele não falou, seria falar um pouco da gestão, porque ele bate bastante na tecla aqui da questão de, pô, a empresa foi um pouco agressiva aqui em termos de escolhas na hora de fazer CAPEX, escolhas em termos de onde alocar recursos, se alavancar e tudo mais. Acho que é bacana fazer uma correlação de repente com a gestão, que é um aspecto importante aqui de uma empresa, onde você vai dividir como a gestão está performando em duas grandes frentes: performance operacional da empresa e alocação de recursos. Essa combinação que define se uma gestão é boa ou não. Mas aqui ele foca bastante na parte operacional, que sim, é bastante relevante. E aqui ele fala um pouco de financials, então ele aborda um pouco essa questão de alavancagem. Aqui ele sinaliza um negócio que é porrada, que é o seguinte, ó,
ele já sinaliza que ele entende o que é o IFRS 16. Então ele faz duas alavancagens. Um com relação ao EBITDA ex IFRS 16, que é o que é antes da alteração de norma contábil, ou seja, pós IFRS 16, o EBITDA ele é inflado, logo a alavancagem é menor, que é esse quadrinho aqui, esse risquinho aqui de alavancagem 1 vezes e meia. Quando é pré-IFRS 16 o EBITDA, a gente tem uma alavancagem muito maior. Ele mostrar esse quadrinho já evidencia para quem está olhando a análise dele que o cara sabe o que é IFRS 16 e tá dando já informação mastigada para quem está consumindo conteúdo chegar em alguma conclusão, algo assim. Então acho que é um negócio que é positivo. E aqui é o ponto que eu falo, que ele fala, muito CAPEX e com pouca geração de caixa, a consequência disso é maior alavancagem e tudo mais, ele conta essa historinha. Fala aqui da aquisição da Extra Pharma e aí conta a história, sinergias aí que foram capturadas, como é que está o performance de cada um deles, como isso impactou aqui na alavancagem. Um ponto interessante de qualquer case que você está fazendo que envolve algum tipo de aquisição é colocar o racional em termos de como essa aquisição impacta a estrutura da empresa que você está analisando. Foi exatamente o que ele fez aqui, acho que foi um negócio bacana. Aqui ele falou um pouco sobre a gestão, eu acho que aqui poderia ter aprofundado um pouco mais, até para ver como ele relaciona isso aqui com as decisões que ele, até mesmo ele fala, né, decisões ruins. Acho que ele fala no final aqui, na verdade. Ele fala que a gestão não tomou boas decisões ali de alocação de capital, então valeria, minha opinião, aprofundar um pouco mais aqui nessa questão da gestão. E aqui ele fala um pouco da estratégia de crescimento que, inclusive, potencializa o risco aqui da empresa performar mal, porque está com uma estrutura de capital arrojada e querendo crescer muito. Isso é uma receita para potencializar risco, que é exatamente o que ele conta aqui na historinha. Fala que o número de lojas que vem crescendo a um ritmo aí acelerado, e aqui ele fala os pontos de risco, tá? Então, eu teria pego alguma coisa aqui e colocaria lá no snapshot inicial os principais pontos. De repente até o risco de quebrar e tudo mais. Eu acho que é bacana ter isso ali no primeiro slide. Eu acho que é bacana, mas é uma questão de opinião, não tem regra. E ele ilustra bem tudo que ele está falando com gráficos. Acho que isso é um negócio bacana. Às vezes chega muito sample para mim com um monte de texto muito mal formatado. Você vê que a formatação dele é bem simples, não tem muita frescura, um layout muito sofisticado, né? Tem gente que faz, fica bacana, mas não precisa, tá? O layout dele é bem simples. Você tem aqui alguns destaques do que ele está falando, bullet points bem direto ao ponto de cada um, enfim, dos tópicos relevantes. E ele ilustra um pouco disso com um gráfico do lado aqui. Então, tudo que ele está contando aqui, os caras estão alavancados, cara, você olha, é verdade, a história vai fechando. O balanço da PagMenos está alavancado. Daí o cara fica pensando, como assim? Daí tu olha aqui o gráfico e fala, passivos com a proporção de ativos. Então você vê que está aumentando isso aqui. O que sinaliza esse gráfico? Os caras estão se alavancando, que é exatamente o que ele está contando aqui a história. Faz sentido a história, ele fala o que está acontecendo e mostra alguma informação importante no gráfico. E aqui, você vê que esse título conversa muito bem com esse aqui conversa muito bem com esse. Então, é um negócio que é importante não botar qualquer informação aleatória, né? O que está dizendo aqui, Poor Capital Expenditure Decisions. Está dizendo justamente, a gestão está escolhendo mal onde aloca a grana. O que é a evidência disso? O retorno sobre o capital investido. Então é isso. O cara tá me falando, na minha opinião, gestão tá investindo mal. Aí você fica pensando, mas com base em que ele tá falando? Você olha, os caras estão cada vez entregando um retorno sobre capital menor. Pode ter alguma outra coisa, mas minimamente parece fazer sentido o que ele tá falando. Usar sempre esse racional quando você for ilustrar o que está dizendo, a opinião, com um fato que a empresa está demonstrando em seus demonstrativos. Aqui ele fala um pouco do histórico do múltiplo forward. Bacana que ele tenha acesso a essa informação. Normalmente você consegue extrair esse tipo de informação numa plataforma especializada, tipo um Capital IQ da vida, uma Bloomberg da vida. Tem outras alternativas, tem o Valorem, por exemplo, você conseguiria pegar esse tipo de informação, não diário como ele está fazendo aqui, mas você conseguiria pegar o múltiplo esperado. E se você não tem nada disso, você poderia, uma alternativa aqui seria você mesmo olhar qual que era o market cap do início de um ano e o lucro que a empresa entregou no ano seguinte. Aí você poderia fazer um múltiplo forward que não era nem esperado, é um múltiplo forward realizado, para ver o que o mercado está precificando hoje, ou o market cap ou o EV no fechamento ou início de um ano, comparado com EBITDA ou o lucro líquido do ano seguinte. Aí você teria uma proxy aí de múltiplo, não com relação à expectativa, mas de fato o que aconteceu. Isso também corrobora com o que ele está falando, né? Ele está falando que os caras estão com risco de quebrar, alocando mal o recurso,
o mercado não é bobo, o mercado percebe isso. Como é que você sinaliza que o mercado percebe? Os caras estão pagando um múltiplo menor pela empresa, porque tem um risco maior aqui nesse negócio. Então, por mais que esteja lá no setor super resiliente, potencial de crescimento e tudo mais, se os caras estão errando a mão aqui, tem risco de quebrar, o mercado só vai ter conforto de dar um prêmio menor por esse negócio. Na parte do valuation, muito bom. Ele vai direto ao ponto para falar sobre as premissas. Fala linha por linha, quis ser conservador, assumir tal coisas para as despesas não recorrentes, uma alíquota de imposto de tanto, assumir que a empresa ia reduzir a despesa por causa desse motivo, depreciação não sei o que, CAPEX. Então assim, lista o motivo das premissas. A galera às vezes me manda, muitas vezes, manda um print do balanço projetado. Beleza, pode botar no anexo, isso é legal, se alguém quer bater ali alguma informação. Mas o principal ponto aqui no valuation é você botar o racional qualitativo. A Boldruck fala muito isso, eu concordo. Ele chama de narrative valuation, né? Que é você fazer o quê? Você tem que ter uma narrativa, uma história do que você está entendendo. Base case. O base case eu assumi que é mais ou menos o histórico. Então, o meu cenário básico é que a empresa vai conseguir replicar o histórico aqui e conseguir performar minimamente bem. Não tem como você saber, não tem certo ou errado, é uma questão de como você está construindo a narrativa do seu valuation. E você tem que contar isso no relatório. Ele conta como ele está assumindo isso, o que cada ponto relevante na modelagem financeira foi feito. E aí, com base nisso, você vai ter o resultado que ele faz aqui. Faz uma conclusão aqui que eu acho que é bacana. Por exemplo, ele fala, os modos de investimentos acho que pode fazer sentido por mais que tenha um risco importante ali de insolvência. Ele faz uma tabela de comparáveis que eu acho que é bem legal. Ele pegou aqui market cap, enterprise value atual, olhou para EV/EBITDA tanto dos últimos 12 meses quanto projetado, olhou para price book, por mais que esse setor não olhe muito, beleza, pegou a alavancagem, cobertura de juros, ele deu um foco importante para a questão de crédito, porque um dos pontos de risco aqui dessa tese é risco de crédito. Então ele adaptou aqui, por exemplo, poderia pegar ali o retorno sobre o capital investido que ele falou que estava ruim, poderia comparar com os outros também, acho que poderia ser um outro indicador legal de colocar aqui, mas ele deu uma concentração aqui para risco de crédito, porque de fato tem um ponto de crédito que pega aqui em Pague Menos, então achei bacana aqui essa comparação. E esse quadrinho também é importante, que é como ele chegou ali no valor justo. Tem a soma do valor presente dos fluxos de caixa projetados, o múltiplo de saída que ele projetou aqui de 10 vezes, o valor terminal que ele calculou, faz toda a conta para chegar aqui no valor justo da ação no cenário base dele. Tem também o quadrinho de como ele chegou no WACC, ele faz a conta de cost of equity, ele faz a conta do custo de capital de terceiros também. E chega no WACC aqui. E aí ele tem essa tabelinha que eu acho que é bacana, que é análise de sensibilidade, que é basicamente você estressar as variáveis e ver como o valor justo se comporta. Por exemplo, se a gente fosse mais conservador no WACC do que ele achou 12, quase 13. Vamos supor que eu quero ser mais conservador. Essa empresa aqui tem risco de explodir, eu só aceito investir nela se eu vou conseguir ter um retorno aqui de 15%. Aí eu posso olhar, beleza, 15%, no máximo eu vou estar disposto aqui a pagar, ou seja, o valor justo, na verdade, não é o que eu estou disposto a pagar, o valor justo estimado de acordo com o modelo dele, assumindo essa premissa de 15% ao invés de 12%, seria um valor justo de 3,80. Ele fez o seguinte, ele aumentou para os dois lados aqui, essa tabela tá estranha, agora que eu vi. Que normalmente você faz o seguinte, você bota um valor menor e um valor maior, como ele fez aqui no WACC, mas percebe que ele botou aqui um múltiplo de 11 e aqui ele botou um múltiplo de 12. Parece que está errado isso. É um erro bem importante aqui, porque enfim, o certo seria o seguinte, por um lado está aumentando e por outro lado está diminuindo. Então, ou ele quis mesmo fazer isso, mas não é muito comum você fazer isso. Na verdade, é quase certo que foi um erro aí. Se bem que está batendo os valores, 11 com 6 dá 7 com 50 e aqui 7,60. Parece fazer sentido, tá? Mas enfim, provavelmente ele se passou aqui nessa análise. O certo seria, para um lado está aumentando e para o outro lado está diminuindo. E aqui ele tem um print do modelo de DRE projetado, margem, tem algumas fontes que ele usou. Por ele ter um balanço aqui projetado também. Tem espaço que poderia colocar um balanço projetado. Mas enfim, achei uma análise porrada, por isso que eu quis dividir aqui com vocês, para ajudar a galera que está construindo aí o seu sample, beleza, pessoal? Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário aí para seguir entregando conteúdo bacana para vocês. Tamo junto, abraço, até a próxima.